Bruno Spindel mais direcionado à questão do Lucas Paquetá, esse reforço, um empréstimo com opção ou obrigação de compra em torno ali de 5, 6 milhões de euros. É o que o Flamengo deve trazer. Muito bem, nação, Paquetá de volta ao Flamengo. Andréas Pereira também entregou tudo. Muitas informações nesse vídeo. Eu separei aqui 2 cortes da imprensa esportiva analisando as últimas informações do Mengão. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Ué. O do Pulgar não foi. Eu não entendo, eu acho que tem o benefício da dúvida. No jogo, naquele lance tem o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida. Mas é que, eu sei, Zinho, o que você faz as suas orações, porque... Homem de fé. Tudo bem, Pascoal? Não quer falar, Pascoal? O Flamengo é diferente mesmo. É diferente. Ontem, só para dizer o seguinte, eu vou começar com a reclamação. Teve um pênalti a favor do Flamengo. O do Pulgar eu não acho que ele escorrega junto no lance. Do Pulgar você achou que não foi pênalti? Achei que não, porque é o seguinte, ele vai na bola, ele escorrega e tem um pé junto. Eu achei um pênalti escandaloso. Não. O Zinho levantou da cadeira. Não, senta aí, Tetra. Peraí, Tetra, senta. Agora, o do Pedro... Senta, Zinho. O do Pedro... Vai embora, não, Zinho. O do Pedro não dá pra não marcar, né, gente? O do Pedro não tá nem no VAR, não, curioso repete isso, né? o que você falou. Repete o que você falou. Não foi pênalti no Pulgar. O do Pulgar, eu dou o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Dou. Eu achei muito mais pênalti do Pulgar. É porque tem... Se ele falar que não foi pênalti, eu vou levantar mesmo. Vou sair do programa. Você tem o benefício da dúvida. Mas o do Pedro, gente, não tem a mínima dúvida. Não há a mínima dúvida. Né? Então, porque é o seguinte, essas coisas... Mas você já correu? Hã? Já correu? Correu. Correu o quê? Correu, tipo quilômetros. Já correu? Claro. Quando você corre, o pezinho que você tira do chão, qual que é o movimento natural do pezinho? É ficar assim, pé de palhaço, ou é fazer o pé de bailarina e ir pra trás? Não, tem que fazer assim, tem que voltar, né? Ah, tá. O pé tem que fazer o movimento natural. Ah. O Flamengo fez um jogo espetacular. De novo. O lance do gol, se não me falha, é o lance do gol do Carlinhos, que a bola é tocada tudo de primeira. É esse o lance do gol do Carlinhos? Que espetáculo de gol. Gente, que espetáculo de gol. A bola do Pedro, o Pedro faz falta na seleção, eu falo pra vocês não acreditam em mim. Mas o Pedro ontem não entrou jogando não, você sabe, né? Que ele entrou só depois. Ele já entrou e deu um lançamento, é verdade. Não, isso que eu tô falando, o lançamento do Pedro é um negócio absurdo. O Ayrton Lucas entra, parece que ele entra como se ele estivesse entrando na sala da casa dele. Aqui só naquela... Entendeu? O Flamengo jogou demais. O Atlético Mineiro consegue, diante dos seus 2 maiores rivais, Palmeiras e Flamengo, sofrer 2 goleadas. Isso não é razoável para quem quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E os 2 na MRV Arena. Então, eu estou agora passando pro olhar da torcida atleticana, da torcida do Galo. Porque esses jogos são chamados jogos que decidem. Porque não existe jogo de 6 pontos, vem com essa conversa, não. Esses são jogos que decidem. Mas se você ganha 3, tira 3 do adversário, não é jogo de 6 pontos? Quantos pontos você bota na sua conta, na contabilidade, minha senhora? 3. Mas você tirou 3 do amiguinho. Não, você não tirou 3 de nada, você só tomou 3. Você não tira 6 e bota na poupança. E bota 3 na poupança e 3 na tabela. Não tem isso. Não tem poupança no Campeonato Brasileiro. São só os 3 da tabela. O Flamengo sobra. Tá rezando, Zinho? O Flamengo sobra. Acho que o Zinho tá rezando. É um espetáculo o Flamengo. Espetáculo. O Flamengo está passando pela fase da Copa América, que era uma fase temida pelo treinador, pelos dirigentes, e nem sei se pelos jogadores, mas pelo treinador e pelos dirigentes, sim. Pela torcida do Flamengo, não. Porque a torcida do Flamengo sempre teve esperança. Passa absolutamente tranquilo. Tranquilo. Joga sorrindo. Ô, o Zinho! Flamengo jogando, joga sorrindo. Isso aí era só boa noite, hein, Zinho? Isso aí é só o destaque, Tetra. Quer terminar a oração aqui com a gente? Obrigado, Senhor. Pascoal, sabe qual é a sua sorte? Sabe qual é a sua sorte? É que eu te amo muito. É isso. Boa noite, Pascoal. Esse é o seu destaque, Tetra. Boa noite, Donan. Boa noite, Donan. Boa noite, Daniela Boaventura. O malvadão do Ibope chegou e o malvadão Flamengo está na liderança merecidamente.
Fernando Campos, o Donan. Já tomei Tá um tudo susto. certo aí? Tomei um susto aqui com o Pascoal já. Por quê? Falou que não foi pênalti em cima do Pulgar, também deu um pulo Eu dou o benefício da dúvida naquele pênalti. Dou sim. Como é que é o pezinho pra correr? É de palhaço ou de bailarina? Gente, ó, passa a imagem, porque Eu vou orar Não, de agora novo. não. Eu vou orar de novo. A imagem para mim, ela tem que ser analisada. né? Pascoal é demais. Foi pênalti do Atlético? Foi pênalti pro Atlético? Foi. Do Atlético foi. E o do Pulgar não foi. Eu não entendo, eu acho que tem o benefício da dúvida. No jogo, naquele lance tem o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida. Mas é que, eu sei, Zinho, que o que você faz as suas orações, isso é, no campo, muita bola, isso é inegável. Calma, torcedores, calma. Daqui a pouco é com imagem pra gente analisar esse lance aqui, mas a rodada do Brasileiro continua, sabiam disso? Tem jogos decisivos também nesta noite e a gente vai conversar com o Gustavo Berton para saber de... Aí eu não só joguei, como eu me criei, né? Eu cheguei com 11 anos de idade no Flamengo. Foram 470 jogos só no profissional. E aí, se for falar o título, a gente vai ficar até amanhã aqui, os títulos no Flamengo. Não vai dar tempo, Não vai dar tempo Zinho. o programa, não. Não vai Não dar vai dar tempo. O Mengão, malvadão, realmente ontem, com todos os desfalques, mas aquela dúvida, joga o Pedro ou não joga o Pedro? Tem gente aí que pode dar dois resultados, né? Um, se jogar alguns jogadores, é um resultado. Errou os outro, dois. Pode tudo, né? O Pascoal pode tudo, Pascoal, mas errou. Tem que vir comigo com o Donan, que a gente está arrebentando nos palpites. Só cravado. Eu dei a vitória do Flamengo, errei o placar. Errou o placar, errou os dois placares que você teve direito. O Mengão ontem, rapaz, teve a porcentagem de bola, assim, ficou um pouquinho só pro Atlético a mais, muito pouquinho, mas que personalidade do time, que postura da equipe, jogando fora, é uma rivalidade. Você vê que a torcida do Atlético lotou mesmo, porque é contra o Flamengo, é diferente jogar contra o Flamengo, então a torcida estava acreditando, estava apoiando. O Atlético tem uma boa equipe, estava desfalcada também, como o Flamengo também estava, mas o Hulk estava jogando, o Paulinho estava jogando, o Otávio entrou jogando, né? Eu só não gosto do posicionamento do Scarpa. Ô Milito, o Scarpa tem muita qualidade para ficar aqui como quase um lateral esquerdo, né? Eu sei, não tem o Arana, não tem o substituto lá, o menino até, fugiu aqui o nome do garoto que é o substituto do Arana. O Rubens? Mas assim, o Rubens, obrigado, comandante tá fora Rubens. também. Mas o Scarpa, mesmo fazendo ali só a ala, foi um jogador para mim que jogou bem. Os cruzamentos, os passes saíam tudo dele, né? Bate muito bem na bola. Mas o Flamengo, o momento está muito bom, a atmosfera. Você vê, o Pulgar veio e ficou no banco. Não, descansa mais um pouquinho, Pulgar. Porque esse Léo Ortiz está jogando muito de volante, hein? Ele deu uma arrancada uma hora lá, driblou um, driblou dois, até na hora do passe ali ele até se empolgou, né, de fazer mais uma jogada de efeito. Mas está jogando bem de volante o Léo Ortiz, que foi contratado para ser zagueiro, né, para ser ali uma opção na zaga, mas precisou, ele foi ao lado do Alan, que estava sendo vaiado pela torcida, né, porque jogou no Atlético, que fez um bom jogo também. E o Gerson? Pascoal? Meu Deus do céu, que joga o Gerson, da aula, hein? O Gerson da aula. Isso, o Gerson, aí eu vou concordar com o Pascoal, né? Eu não gosto muito não, mas ele pega assim a bola, ó, vem, deixa aqui comigo, vem todo mundo comigo. Ele tá na defesa, ele tá no lado direito, ele vai no lado esquerdo, ele chega na frente, ele dá passe, ele comanda o time. Que momento do Gerson, tá jogando muito bem, né? O time, né, num todo, a gente tem que elogiar. E o monstro do Bruno Henrique, esse cara quando tá na fase dele, quando tá no dia dele, é difícil mesmo. Dos gols que ele fez, da recomposição que ele faz pelo lado esquerdo, do cara que dá o passe para os companheiros. Então o momento é tão bom que o Carlinhos, né? Meus sentimentos ao Carlinhos, ele deu lá uma declaração dizendo que infelizmente perdeu a mãe, né? Sim. A gente sabe que é um momento muito complicado, difícil, e ele está focado ali porque sabe que ele está ali fazendo o trabalho dele, e é o que a mãe dele sempre o apoiou a fazer. E o novo brocador, né, o Carlinhos Brocador, chega e faz o gol, né, num rebote, numa jogada que o lateral direito chega lá na frente. O Wesley, que fez um bom jogo também. O que chegou na frente, os dois laterais do Flamengo, ou seja, um jogo, olha, um dos melhores que eu vi do Flamengo.
Olha, eu vou falar um dos negócio melhores. pra vocês. Pega essa moral que o Zinho deu pro Carlinhos, hein? Carlinhos brocador, não é pouca coisa, não. O último brocador do Flamengo não era tão brocador. Tá merecendo de assim. apoio, tá merecendo de apoio. Era, o último que teve apelido de brocador no Flamengo era o Hernani Brocador, Fez não era muito isso? gol no Fez Flamengo. muito gol. Muito gol. Campeão de Copa do Brasil. Mas eu acho que ontem Bruno Henrique é um absurdo de jogador. Gerson, um absurdo de jogador. E o gol do Ayrton, Pascoal? O gol do Ayrton. Ele entrou desfilando na área. Ainda quiseram derrubar, porque o cara veio para dar uma pegada nele. Ele sai até, ele entra desfilando, entra de terno, com garbo e elegância. O time do Flamengo pode jogar de sapato de cromo alemão liso, que não escorrega, porque é show, é baile, é festa. É uma coisa impressionante o que faz o Flamengo. O Zinho falou, foi um dos melhores jogos. Aí a gente começa a acumular grandes jogos do Flamengo. Mas você lembra o número de desfalque que tinha pro jogo? Ô, Pascoal, desculpa. O Atlético Mineiro escapou de tomar uma das maiores goleadas, vexatórias mesmo, né? Que seria jogo em casa. Porque para mim não foi pênalti pro Atlético Mineiro, não foi pênalti. E os 2 pênaltis do Flamengo foi. Então, no mínimo, era para ser 6-0. A gente tá vendo aí a tela, eu vou passar. Não, eu vou passar os lances. Aqui agora, hein? Só pra gente não perder a tela, né? Já que ela entrou aí no ar. A posse de bola foi na margem de erro do Ibope, 2% para mais ou para menos. Deu empate na posse de bola. Mas o Flamengo superior em todos os outros quesitos colocados aqui pela nossa produção. Paulinho jogou mal, não? O Paulinho não vive uma boa fase, né? Mas aí, assim, em defesa do Paulinho, não sei se cabe uma defesa aqui, né? Porque Paulinho não precisa de advogado. Mas, assim, o Galo muito desfalcado do meio para trás. E o Paulinho, acho que vou fazer um paralelo com o Cano até. Porque se a gente já falou em determinados momentos que o Cano saiu da área para recuperar bolas como volante, ontem não no meio do campo, mas na lateral do campo, mas o Paulinho também teve muita importância nessa função de recomposição. E talvez por isso ele fique apagado como atacante, né? Ele ficou mais distante do gol. Você tem do lado direito um Wesley, que mais uma vez uma partida muito madura. Para mim, o jogador que mais evoluiu nesse período de Copa América com o Tite. Jogando forte defensivamente, está subindo, apoiando, participando de gol. Você tem Luiz Araújo também ali pelo setor, que é um jogador de velocidade. Então, assim, analisar individualmente os jogadores do Galo vai ser complicado porque o momento coletivo é um momento de muita queda. O Galo tem um elenco com vários jogadores de qualidade, mas na minha visão é um elenco desequilibrado. Do meio para trás, quando você não tem os jogadores ali como o Arana, fica difícil, você não tem o Rubens. Na zaga você liberou o Gemerson e não tem uma reposição, né? Vai chegar agora o Lianco e o Júnior Alonso. Fica muito complicado, né? Você tem que mexer no Batalha. Você arruma a zaga. Lianco, sim. O Júnior Alonso, o Alonso já passou pelo Atlético. Mas o Pascoal, pode ser mas tarde, aí o Milito quer fazer uma linha de 3, quer botar 3, porque ele não tem zagueiro, ele quer fazer 3 zagueiros, bota um lateral para ser zagueiro. Eu acho que passa pela arrumação tática do treinador. Eu acho que passa também, Zinho. Eu acho que passa. Sim. Botar o Scarpa aqui para fazer o corredor completo. É que ele não tem outro, né? Mas, poxa vida, o Scarpa... Nesse momento... No momento não tem. Um cara com talento... Mas não é melhor improvisar um lateral ali e deixa o Scarpa mais na frente com o Paulinho, com o Hulk? O lateral direito? O talento do Scarpa é tão assim, brilha tanto quando ele joga do meio campo para frente, que você dar a ele a condição de fazer o corredor completo, ele dá o passe para o segundo gol. Bonito passe para fazer o segundo gol do Hulk. Eu acho que esse é um problema, mas se você for analisar o Galo, ele, no melhor momento do Milito, foi um início até atípico, né, desse Galo, jogando bem, com posição, envolvendo. Era um time também sem a bola que combatia mais o adversário, que não dava tanta liberdade para o adversário ficar confortável. Isso não está acontecendo. É só pegar, por exemplo, o gol do Bruno Henrique com um passe do Pedro. Deram muito espaço para o Pedro pensar, ele é diferente demais, dá uma assistência primorosa, açucarada, faz, garoto. E o Bruno Henrique com toda a liberdade, sem nenhum tipo de cobertura, né? Então, assim... Entra desfilando, né? Entra desfilando e eu acho... Eu acho que o Milito, ele poderia, já em um momento que ele estava com 1 a menos, perdendo de 3-1, poderia segurar um pouco. O Galo sofrendo gol com linha alta. Sim.
A linha defensiva lá no alto, ele tomando bola nas costas. O Galo só faz o segundo gol porque em determinado momento o Flamengo dá uma desligada do jogo, né? Sim. Ali nos 40, 40 e alguma coisa na parte final, o Flamengo dá uma desligada do jogo. Agora, você tocou no Flamengo, só para falar rapidamente sobre o Flamengo. Não, vamos falar bastante do Flamengo. Sim, bastante. Você que manda, né, comandante? Você que manda. Já tô me ambientando aqui na casa. Você que... Ô, Zinho, como é que fala no futebol? É juvenil? É bom respeitar. É bom respeitar. Senão não voltem, Zinho. Senão não voltem. Não, assim... Era uma loucura a gente ver um momento de oscilação, torcedor do Flamengo pedindo e cogitando a demissão do Tite. Mas teve isso? Se teve, principalmente ali naquele momento complicado de Libertadores, teve. É uma loucura você cogitar, porque o Tite, técnico brasileiro, é o melhor disparado. E ele está provando isso com um rendimento que melhorou dentro da Copa América. O Flamengo tem um rendimento da Copa América de quase 80%. 21 pontos disputados, conquistou 16. Com o meio-campo dilacerado, cheio de desfalque, e ele bota Léo Pereira para jogar de lateral esquerdo, e ele bota o Léo Ortiz para jogar de volante, parece que o Léo Ortiz é melhor como volante do que como zagueiro, ele é muito bom zagueiro, e o Wesley crescendo de produção, e ele mexe no Gerson, ora jogando mais avançado, ora jogando um pouco mais recuado, e o time jogando muito bem, de maneira equilibrada. Loucura vai ser se esse aproveitamento cair quando voltar todo mundo. Porque olha aí essa tela, que coisa curiosa, Zinho. 7 jogos antes de sair todo mundo, 67% de aproveitamento. 76% de aproveitamento com o time desfalcado. Tetra, calma que o Pascoal tá pedindo aqui os pênaltis. Não, Pascoal, foi só um pênalti marcado, já vou mostrar. Mas o Zinho vai comentar isso aí. Imagina se esse aproveitamento não se mantém, Tetra. Um pênalti pra cada um, né? Não, marcado foi um só. Daqui a pouco a gente chega aí. Calma, Pascoal, calma. Fala, Zinho. Não, assim, o Donan foi muito feliz porque houve sim essa pressão, e não só da torcida, de alguma parte da mídia também. Muitas críticas ao Tite, aquela época ali, que ele poupou jogadores contra o Bolívar, lá na altitude, aí perde o jogo, aí vem jogar contra o Botafogo, perde para o Botafogo, aí faz um jogo ruim contra o Amazonas. No Maracanã, o primeiro jogo, ganhou de 1-0 ali, e o time não conseguia furar o bloqueio, a marcação do Amazonas, lembra? E aí depois tem o segundo jogo contra o Amazonas, que também não é um jogo bom da equipe, o time não rende, e vem muita cobrança e muita pressão e muita desconfiança. Não foi só da torcida, né? De uma parte da torcida sim, o Maracanã chegou a ensaiar vaia, a gente via nos jogos isso acontecendo. Mas é o futebol brasileiro, é essa pressão que muitos treinadores sofrem. E aquilo que eu falei, não adianta você ter o melhor elenco, não adianta você falar que esse elenco está desfalcado, não adianta você ser o treinador na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Nos times desse potencial, e eu tenho falado isso, você ganhar um campeonato carioca não vai ser o suficiente. Longe disso. E outra, hein? Não adianta você ficar só no G4, não. Você tem que estar brigando bem ali na ponta do campeonato mesmo para ser campeão. Então o Flamengo correu o risco de não classificar em algum momento, tinha que ganhar os jogos em casa e emendou uma sequência de vitórias, e o Donan tem razão. Tinha pressão em cima do Tite, sim. E ele, com o elenco, provam a qualidade que todos eles têm, né? O elenco do Flamengo dispensa comentário. E o Tite também, né? A história do cara. Agora, eu vou te falar, Dani, pra mim, eu não esperava também esse rendimento, não. Confio, acredito, acho o técnico maravilhoso que é o Tite, o Flamengo nem se fala, né? O time do Flamengo. Agora, com tanto desfalques, eu não esperava esse aproveitamento. Eu tô assim... A gente até conversava, se o Flamengo conseguir passar bem nesse período de Copa América, conseguir estar ali no G4, não era nem na liderança, a gente fala assim, não desgarrar de quem está na liderança e voltando todo mundo, é o grande favorito. O Pascoal que fala sempre isso, e ele tem razão. Agora, só que o Flamengo está jogando bem, está na liderança, e os times têm que se preocupar em não deixar ele desgarrar. Então, assim, é um momento que não é que é uma surpresa, mas eu não esperava isso tudo, com tantos desfalques que o Flamengo tinha. Superou a expectativa, né? O Pascoal quer ver os lances, dona. Não tem jeito, a gente vai ter que botar os lances para saber se
Tinha que ter sido mais ou não? Você vai falando durante os lances aí, não se preocupa não. Pascoal. Bota aí pra gente que o Pascoal tá pedindo. O Pascoal disse que era pra ter sido mais elástica a goleada. O Pascoal teve pênalti que não foi marcado, é isso? Teve. Esse pênalti do Pedro aí não dá, não. Gente, ele sofre 2 pênaltis no mesmo lance. Um por cima e um por baixo. Mas como é que é isso? O Mariano vai segurar e vai dar, com o joelho e tira o Pedro. Ele faz 2 pênaltis. Tem 2 pênaltis? Aí tem 2 cima e um por pênaltis. baixo. Ele agarrou. Não tem 6 pontos, Dani, mas tem 2 pênaltis. Não tem 2 bolas, mas tem 2 pênaltis. Não tem minha bola senhora, parada, mas tem 2 lance pênaltis. só, nesse lance só, é por cima e é por baixo. Escolhe a falta pra marcar. Agora ele vai explicar. Escolhe a falta pra marcar. Né? Você não vai falar do drible do Pedro, do Domínio, que ele já deu? Não, e a bola, primeira bola que ele pega, o que ele faz? Primeira bola do... Pá! Ele dá assim, ó. A bola sai. Espetacular. O Pedro é diferente de tudo. Olha lá, ó. Pra você, então, isso é pênalti? Pênalti. Isso aí é pênalti configurado. Ele é em cima, impedido, e embaixo, impedido. Eu achei mais embaixo do que em cima. Assim, claro, e ontem eu ouvi os colegas, né, estavam assistindo o jogo, o PC estava falando que, assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra interpretação, né? Porque como é que eu vou interpretar se o braço teve ou não a força? Era um lance de revisão. Para mim, este é o fato. Se o VAR chamou no pênalti marcado para o Atlético, deveria ter seguido o critério e chamado nos 2 lances que a gente vai mostrar aqui. Dos 2 lances do Flamengo. Para e tirar o Flamengo. a dúvida do Mas árbitro. eu tenho mais certeza do pênalti embaixo do que em cima. Mas todo mundo concorda que foi pênalti. Não sei, tem que ouvir o Tetra. Você acha que foi pênalti? Pênalti? Esse aqui? Esse foi pênalti. Pênalti. Claro, Pênalti. gente. Pênalti. Vamos discutir. Pênalti. Não vamos discutir. Mas eu vou te falar o Eu não tenho seguinte, discussão Pascoal. a respeito Já disso. tem um outro Eu lance? só acho que assim, o Pedro faz achei o outro muita mais. encenação assim, acho que isso, o VAR, né, nessa análise do VAR, ele vai muito para isso, né? Porque o Mariano salto. toca, impede dele passar, mas ele dá um salto maior do que foi a Entendi. falta. Mas foi falta, foi pênalti, tem um contato. O salto pode ter ludibriado a arbitragem, né? foi gente, Mas aí, peraí, mas aí o a gente VAR tá marcando regra de futebol ou tá dando nota pra atuação do jogador? Aí não. Aí é o seguinte, aí é ginástica olímpica, né? Mas foi pênalti, Dani. Pronto, pênalti. Todos nós concordamos. O Zinho está só dizendo que talvez o árbitro ou o VAR tenham visto dessa forma. Sim. Né? É só um... porque eles costumam ver cada coisa, viu? A imagem tá na frente deles, eles conseguem enxergar outra coisa completamente diferente, realmente. O Zinho tá muito certo nessa. Não, o Zinho fala que tem dia que marca, tem dia que não marca. No mesmo jogo marca e não marca, que é esse caso aí. Esse jogo foi maravilhoso, que até nisso aí, até isso que eu falo, esse jogo me ajudou. Porque dá o pênalti pro Atlético, não dá... Mostra aí, Dani, mostra aí, Dani. Por favor, todo mundo mostra concordou aí. que esse lance deveria ter sido marcado pênalti a favor do Flamengo. O Flamengo prejudicado em um lance. Pênalti. Isso. Ok, Por temos enquanto. outro lance. Vamos Que lá. é um lance. Vocês querem mostrar 5 primeiro a 0. do Galo, Vini? Ou vocês querem mostrar primeiro do Flamengo? É o do Flamengo, já entrou aí. O lance é, pra mim, muito parecido. Não tem lance igual no futebol. Mas em característica, prender a bola, prender a perna e impossibilitar o jogador de seguir para a bola é mais parecido com o pênalti que foi marcado do que o lance do Pedro. Então, eu acho que esse é um pênalti mais claro do que o que Dani, vocês disseram que foi pênalti no Pedro. Só para passar a bola pro Pascoal e pro Tetra, eu já vou dar minha opinião. Lógico. O pênalti do Pedro foi pênalti, né? Todo mundo aqui concorda. Esse aí foi escandaloso, gente. Esse pênalti em cima do Pulgar é inacreditável. Inacreditável. Primeiro que o árbitro tá bem posicionado, ele não deu o pênalti no campo. E é mais inacreditável Ele não deu nenhum ainda. no campo, tá? Não. Em defesa dele. E mais inacreditável ainda... Foi o Zanovelli que apitou o jogo? Não, foi o Ramon Abateabel. Ramon Abate... Bravo Ramon O Pascoal Abateabel. com VAR e O tudo. Ramon Abateabel, todo jogo dele tem B.O. Esse pode... Gente, olhando o lance, se é pra marcar, marca no campo esse lance. Porque não tem ninguém na frente dele. Mas eles não têm convicção, não têm confiança. Porque alguém vai dar sugestão pra ele, olha lá se foi pênalti ou não. Ele tem que ser convicto no lance. Mas não existe isso na arbitragem brasileira, infelizmente. Infelizmente. E quem tá no VAR tem a obrigação de, com auxílio da imagem, com diferentes ângulos, de tentar salvar a arbitragem, de jogar uma boia, porque foi um pênalti escandaloso em cima do Pulgar. Na minha visão, nesse caso, o Flamengo prejudicado ontem. Nesse caso, eu acho que tem um pé preso aqui, um pé preso ali. Eu dou o benefício da dúvida nesse lance. Dou o benefício da dúvida.
Mas nos outros dois, não. Ozinho, eu quero te ouvir também, assim, eu vejo uma arrastada de pé que não me parece nada natural, assim, eu brinquei com a coisa do pé de palhaço. Tá falando eu que tô achando, sou eu que tô falando, é do Flamengo, contra o Flamengo, hein? Sou eu que tô falando. O pastor falando contra o Flamengo. Eu dou o benefício da dúvida. Eu brinquei com a coisa do pé de palhaço e pé de bailarina, né? Porque no balé, coisa que vocês nunca fizeram na vida, pé de palhaço é o pé retinho e pé de bailarina é o pé esticadinho pra frente. Quando você vai correr, o movimento natural é o seu pé esticar, não é ele ficar retinho, fazendo um ângulo de 90 graus com a sua pernazinho. Então, pra mim, esse lance é mais claro ainda que o outro. Quero te ouvir, Tetra. Não, assim, não tem nem discussão, não tem, eu dou, como é que o Pascoal fala? Eu permito o lance da dúvida. É o benefício da dúvida, eu dou o benefício da dúvida nesse lance. Não tenho benefício nenhum, eu não tenho benefício nenhum. O cara, primeiro, nenhum jogador do Atlético ali consegue tirar a bola dele, só tira depois que derruba o Pulgar. O jogador que arrasta o pé do Pulgar, ele não toca. Por isso que eu falei assim, pra mim o pênalti que foi dado não foi pênalti. Se os caras não dão os 2 pênaltis que o Flamengo sofreu, não deram. O VAR não chamou. O árbitro no campo não deu. É um absurdo dar o pênalti do Atlético Mineiro, porque no lance do Atlético Mineiro, você vai mostrar, o Alan toca na bola primeiro. Então, se é um benefício da dúvida, eu dou o benefício da dúvida no pênalti marcado para o Atlético, porque o jogador do Flamengo toca de leve, mas toca na bola. E depois toca no jogador do Atlético Mineiro. Então, a interpretação do VAR foi o seguinte, teve o contato e nesse contato derrubou. Mas antes ele toca na bola. Vai mostrar aí, ele tocando, triscando na bola. Nos lances do Flamengo, nenhum jogador do Atlético toca na bola. Vai no corpo do atleta do Flamengo. Tem o contato direto. Impede o jogador do Flamengo de prosseguir na jogada. Isso é pênalti. O Pulgar não tinha condição de seguir no lance. Ele não tinha possibilidade mais de disputar a bola. Porque o contato do jogador do Atlético arrastando o pé dele, derruba ele. E tá na cara do juiz, é um absurdo. E o pior, o VAR tá vendo o lance. E não chama nem para uma revisão. Por quê? Porque o Flamengo tava ganhando já o jogo? A vitória já, para eles, parece que assim, já ganhou o jogo, segue o jogo. Por isso que eu falei, todo o respeito ao Atlético Mineiro, mas era jogo o Flamengo meter 6-0, 7, porque 2 pênaltis, a possibilidade enorme de sair o gol, ela existe. Mais de sair do que do goleiro. A proporção, a probabilidade é maior do atacante fazer o gol. O goleiro tá ali, pode pegar. Mas era uma chance claríssima para fazer mais 2 gols. 6. E eu não daria o pênalti do Atlético? Bota aí o pênalti do Atlético, já que o Zinho estava falando desse outro lance também. É o pênalti que foi marcado aí, né, pra gente avaliar. Pega primeiro na perna, Zinho. Vou te devolver a bola para você abrir esse. Quero ouvir os meninos aqui também. Mas eu entendo que depois tira o pé de apoio do Vargas e também impede que ele prossiga no lance, apesar de ter pego primeiro na bola. Quero te ouvir sobre isso e eu acho que o debate de quanto estava o jogo também é válido, porque não deveria ser levado em conta, mas às vezes pesa, né, Tetra? O Flamengo tem uma sequência agora de 3 jogos em casa, Mari. Opa. Ou seja, 9 pontos já computados para o rubro-negro. Você quer ver que eu vou sair de férias, vou voltar, mais 9 pontos pro rubro-negro, malvadão. Então, Pedro, já tá pronta todos os seus boletins. Você não precisa nem vir trabalhar nesse período também, tá? Tudo bem, gente? Um beijo para Mari, um beijo também Mari Pereira, Bruno, um abraço e também Marra. Todo mundo sempre com a gente nesse Sport Center. Bruno tá sempre muito animado com essa questão aí, acha que já passou. O pessoal tem que largar o cilindro de oxigênio, já passou essa subida da montanha tranquilamente. Mas ainda não, ainda tem os desfalques aí. Vamos saber também quanto tempo vão durar esses desfalques, porque tem esse Brasil e Uruguai no sábado, pode mudar um pouco essa situação. Fato é que eram 9 jogos no começo ali, mais ou menos, de previsão, se o Uruguai fosse até o fim da Copa América, e já se passaram ali, basicamente, 7 jogos dessa subida de montanha. O Flamengo tem mais 2 pela frente, Cuiabá agora no sábado, então é o penúltimo degrau.
e depois Fortaleza também no Maracanã. Teria o Internacional, mas o jogo vai ficar para depois por conta de compromissos atrasados do Inter da Copa do Brasil. Então, no dia 20, contra o Criciúma, já no Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo deve ter de volta já todos os seus uruguais. Então, muito importante, o Flamengo, que não vem vacilando até agora, continuar fazendo o seu dever de casa. Vai ter a sua equipe, que é considerada titular nesse momento, ainda o Cebolinha fora, mas vai ter o apoio da torcida e a sua equipe muito recheada nessa partida no Maracanã, com todo o apoio da torcida, como vocês vêm acompanhando. Na Europa, seguem os dirigentes do Flamengo, o Bruno Spindel, diretor de futebol, também o Marcos Braz, o vice de futebol, cada um num canto. O Bruno Spindel mais direcionado à questão do Lucas Paquetá, já falamos, o West Ham, dificuldades, enfim, termos jurídicos, mas está complicada essa situação, por mais que o Flamengo tenha esse desejo. O Marcos Antônio, da Lazio, pertence a Lazio, estava emprestado ao futebol grego, é um meio-campista que é o mais provável que o Flamengo deve conseguir esse reforço, um empréstimo com opção ou obrigação de compra em torno ali de 5, 6 milhões de euros é o que o Flamengo deve trazer, ou algum outro aí que passe na sacola durante essa viagem dos dirigentes, é o que o Flamengo trabalha. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Então, Pedro explicando, né, essa sequência de 3 jogos como mandante do Flamengo, porque o jogo contra o Internacional aconteceria fora, mas o jogo adiado por causa do jogo atrasado do Inter na Copa do Brasil. É por isso que o Flamengo tem 3 jogos seguidos como mandante. Tá, então, nação, a imprensa analisando as informações do Flamengo, atualizando as notícias e tem mais, hein? Paquetá de volta ao Flamengo. Andrés Pereira revela papo com meia, hein? Olha só, não é apenas a torcida do Flamengo que se anima aí com o Paquetá no Flamengo. A negociação revelada pelo GE na última quarta-feira também é tema entre os jogadores da própria seleção brasileira. Pois é, em entrevista coletiva, Andrés Pereira, ex-jogador do Flamengo, que hoje defende o Fulham, também da Inglaterra, revelou um papo que entre ele e outros atletas da seleção tiveram com o Paquetá. Ele falou o seguinte, abre aspas, sobre o Paquetá, a gente perguntou para ele se realmente estava rolando alguma coisa. Ele falou que houve conversas, mas não falou nada concreto sobre isso. A gente fica feliz em ouvir essas coisas, voltando para o time. A gente fica naquele, será que ele vai voltar? Vai ser bom para o Flamengo, disse aí o Lucas Paquetá. Disse o Andrés Pereira, na verdade, sobre o Lucas Paquetá. Tá, então, a deixa do Andrés Pereira, né? Bom, vou nem te perguntar o que você acha do Paquetá, porque não tem como você não gostar. Fim da novela aí entre Gabigol e Flamengo e Leila Pereira. A informação surgiu de que Leila Pereira está disposta a tirar o Gabigol do Flamengo agora e faria o impossível para tirar, para isso acontecer. Segundo alguns jornalistas, as partes tiveram praticamente já estão acertadas. Inclusive, o Gabigol assinou um pré-contrato junto ao Palmeiras, né? E a informação aqui do PVC, Paulo Vinícius Coelho, é que o Gabigol só sairá do Flamengo no final do ano se não houver acordo aí entre os dois clubes. E aí a Leila Pereira vai fazer o possível e o impossível para tirar o Gabigol agora do Flamengo. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.